O Evangelho de Cristo Jesus, parte 3. Comentário bíblico. Kaique. Sabe, algo que eu gosto de fazer corriqueiramente é ficar imaginando como ocorreu determinados acontecimentos nas Escrituras. Então eu queria pedir para você imaginar isso por um momento. Imagine que Deus está no dia da criação, dizendo aos planetas que se colocam em determinada órbita no espaço, e todos eles se curvam e dizem amém. E lhe obedecem, é claro. Ele diz às estrelas que ocupem seus lugares no céu e sigam à risca os seus decretos, e todas elas se curvam e lhe obedecem. Ele diz às montanhas que se ergam e aos vales que se afundem, e eles se curvam e o adoram. Ele diz ao bravo mar: mar, você virá até este ponto aqui e daqui não passará. E o mar o adora. Porém, quando ele diz ao homem: venha, a resposta mais óbvia que podemos ter é não. Não, porque é isso que as Escrituras nos dizem, que o homem é revoltado contra Deus. Então você consegue perceber o quão perverso é o nosso pecado? Eu entendo que se fossem apenas atitudes, nossa condição já seria muito terrível. Mas o pecado vai mais fundo. O pecado vai no coração do homem. O ser humano não simplesmente comete pecados, ele é nascido no pecado. Nós somos podres e corrompidos desde o início. Deixa eu lhe mostrar uma passagem que se encontra em Gênesis, capítulo 6, versículo de número 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio em seu coração. Quando eu geralmente gosto de observar essa passagem, era continuamente mal, eu dou ênfase para essa frase, eu tenho certeza de uma coisa: eu nunca vou deixar de pecar. Enquanto eu estiver nesse corpo, caído em pecado, nascido em pecado, concebido em pecado, eu não cessarei de pecar, porque esse é o sentimento do homem, é o desejo do homem, é pecado. Nós todos pecamos. Todos nós somos pecadores e pecamos todos os dias e continuaremos a pecar todos os dias, porque essa é a condição do homem, caído em pecado. Mas você poderia dizer: bom, eu não concordo com isso. Deixe-me lhe dizer algo. Se eu pudesse expor agora mesmo o seu coração e cada pensamento que você já teve desde o seu primeiro levantar até este exato momento, não seus feitos, mas somente os seus pensamentos, e pudesse colocá-lo em um local e exibi-lo neste exato momento, eu tenho certeza que você fugiria deste local e nunca mais mostraria a sua face aqui de novo. Por quê? Porque você tem pensado coisas tão doentias e tão pervertidas que não poderia compartilhá-las sequer com o seu amigo mais próximo. Na verdade, se seu amigo mais próximo conhecesse algum dos seus pensamentos que você teve a respeito dele, ele não seria mais seu amigo. Esse é o motivo pelo qual eu tenho certeza disto. Não é porque sou um profeta, não é porque sei ler pensamentos, não sou um guru ou coisa do tipo, mas simplesmente é porque as Escrituras dizem isto. É porque eu também sou um homem como você. Eu posso dizer a mesma coisa sobre cada ser humano desse planeta. Todos nós gastaríamos toda a nossa energia para esconder o que se passou pela nossa mente apenas na última hora. Então não me diga que a palavra não está certa quando ela fala que todos os homens pecaram, porque todos os homens são de fato pecadores. Gênesis 8, 21 diz que o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Bom, isso pode significar que a maldade vem desde a infância. A maldade vem desde quando somos bebês. Deixe-me lhe compartilhar um pensamento.
a respeito da natureza humana. Imagine isso por um momento, um bebê de 18 meses, você segura um bebê de 18 meses nos seus braços, você é o pai dele, e então esse bebê vê um relógio brilhante em seu pulso e tenta pegá-lo. Você afasta a mão dele e diz não. Ele começa a chorar e se mexer em seus braços, então se estica mais uma vez e até o relógio novamente você afasta a mão dele e ele diz não. Ele começa a gritar, a chorar e então se estica mais uma vez e você diz não. Ele começa a jogar os braços, até mesmo em direção ao seu rosto. Eu lhe asseguro que se esse bebê tivesse 18 anos, se ele tivesse a força de um homem de 18 anos, ele o espancaria ali, arrancaria esse relógio do seu pulso e passaria em cima do seu corpo em direção à porta sem sentir nenhum remorso. Algo que precisamos entender é que Hitler não foi uma anomalia. Hitler não foi um fenômeno extraordinário. Se você ler o livro dos Mártires, você vai ver muitas coisas que ele fez com os judeus, matando, se eu não me engano, mais de 6 milhões de judeus, o famoso Holocausto. Hitler foi o que cada frequentador dos cultos tem o potencial de ser. E não somente isso. Mesmo em toda a sua maldade, Hitler ainda era restringido pela graça comum de Deus. E precisamos reconhecer isso. Quando não éramos convertidos, se não fosse pela graça comum de Deus nos restringido, nós faríamos com que Hitler parecesse um coroinha. Nós não entendemos o que a palavra nos ensina sobre a extrema maldade dos homens. E se você disser mais uma vez que não concorda com esse meu pensamento, com o que eu estou expondo e explicando a respeito das Escrituras, porque eu não estou interpretando, eu não estou em nenhum momento fazendo qualquer tipo de interpretação, a única coisa que eu fiz foi reler o que a Bíblia nos diz a respeito do homem. E se você disser que não concorda com esse pensamento, isso é porque você aprendeu o suficiente para estar no cristianismo, mas não para crer na palavra de Deus. O testemunho das Escrituras contra você e contra todos os homens é este: nós nascemos com a maldade, nós somos maus, nós fomos concebidos no pecado e nós bebemos iniquidade como se fosse água. Acaso você precisa ensinar uma criança a mentir? Sinceramente, você precisa ensinar uma criança a ser egocêntrica, a ser egoísta, a mentir, a ser bruta com outras crianças? Não, você não precisa. Elas aprendem isso por si mesmas, porque essa é a natureza do homem. Deixe-as livres. Deixe-as sem disciplina e veja que terá em 10 anos um verdadeiro monstro. Sabe por quê? Porque é o que a palavra diz. E o que a palavra diz é verdade. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, versículo de número 5. E quantos de nós não tampamos os ouvidos dizendo eu não quero escutar isso, eu não quero escutar? Igualmente, uma pessoa que está morrendo de câncer permanece em negação, recusando qualquer tipo de tratamento porque não aceita que está doente. Então, a primeira coisa que devemos fazer e abraçar é que todos os homens nascem em pecado e entregues ao pecado. E esse é o motivo de todos os homens nascerem odiando a Deus. Alguém pode retrucar, alguém pode se opor a mim dizendo que nunca odiou a Deus, mas ele não percebe que se isso fosse verdade, a Bíblia estaria mentindo para nós. Absolutamente todo homem odiou a Deus em seu estado não convertido, porque é isso que as Escrituras declaram. Outrora, ereis inimigos de Deus, Colossenses 1, 21. E que éramos, por natureza, filhos da ira, Efésios 2, 3. Outra pessoa, alguém poderia contestar alegando que ama a Deus desde pequeno. No entanto, o que amávamos era uma imagem de Deus, criada por nossa própria mente. E era isso que amávamos, de
tal modo que se alguém nos apontasse o Deus da palavra, nós rapidamente ficaríamos irados, dizendo: eu nunca poderia amar um Deus como esse. Você que está falando isso. Sabe, eu tenho muita vontade de ficar sentados com algumas pessoas que se dizem cristãs e elas me dessem a oportunidade de mostrar o Deus das Escrituras. Claro que você se torna um crítico quando você faz isso, afinal de contas nós vivemos em um mundo que é relativista e que por causa desse relativismo, do humanismo e tantas outras, do universalismo e tantos outros pensamentos, nós chegamos em uma época onde se você expor a verdadeira escritura, a verdadeira palavra, o verdadeiro milagre, você será um crítico, você será taxado de um crítico, um religioso, um cara que só quer saber da letra, e provavelmente vão dizer a você que a letra mata, mas o Espírito vivifica, argumentando que se você estudar muitas escrituras, você vai morrer. Claro que poderiam argumentar desse modo somente se não lerem o contexto. Mas o mais óbvio é que se eu ficar mais ou menos uns 30 minutos explicando para cada pessoa quem é o Deus das Escrituras, mostrar a palavra, algumas crenças históricas cristãs sobre Deus, quem Deus é, o que Deus faz, seus atributos, sua onipotência, sua onipresença, sua onisciência, mostrar com a grandeza, a sua santidade, que podemos observar a partir de Isaías 6, versículo 1. Provavelmente essas pessoas poderiam dizer e argumentar que esse não é meu Deus. E com certeza eu poderia responder, claro que não. Esse é o Deus da palavra, é o Deus das Escrituras, não o seu Deus provavelmente é o Papai Noel, que bobo, que você fica pedindo presentes, ficam pedindo bênçãos, milagres, e ele dá. O meu Deus não. O meu Deus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e ele não leva ordens de ninguém, muito pelo contrário, ele ordena.